Boa noite, meus queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, de Santa Cruz do Sul. Aqui estamos em mais um momento de oração, em mais um momento onde vamos dedicar alguns minutos para refletir, para aprender, para introjetar na nossa mente, no nosso espírito, um pouquinho mais das verdades e das palavras do nosso Mestre Jesus. E, para tanto, pedimos ao nosso Criador que permita que irmãos de luz se façam presentes em nossa caminhada, que se façam presentes nas casas de todos que estão neste momento conectados conosco, que o Espírito Santo me ilumine para que eu possa passar com clareza essas palavras que hoje foram intuídas para serem ditas a tantos irmãos que nos escutam. Gratidão por todas as bênçãos recebidas, que assim seja. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, que já é uma parábola certamente conhecida por tantos irmãos, mas que sempre é interessante a gente voltar, né, porque essas parábolas que Cristo contou, apesar de terem sido relatadas e narradas numa época tão distante de nós, naquela época em que Cristo esteve aqui na Terra, elas ainda dizem e certamente dirão sempre aquelas verdades, aqueles ensinamentos que esse mestre quis nos passar. E quando nós vamos lembrar a parábola do bom samaritano, nós temos que voltar um pouco, né, e situar naquela época onde samaritanos e judeus eram irmãos e eles buscavam, né, através dos cumprimentos da religião, eles buscavam a Deus. Mas eles não conseguiam conviver entre si. Eles tornaram-se inimigos porque houve uma cisma, uma separação entre as tribos de Judá, e os samaritanos passaram a ser inimigos, porque praticamente viviam em guerra com os reis de Judá. Todas as relações que havia entre eles foram afastadas. E os samaritanos, então, passaram a ser considerados, e eram considerados pelos judeus, uma raça impura. E, naquela época, Jesus, então, na narrativa do Evangelho, sabendo que estava se aproximando a sua hora, né, ele resolve fazer uma viagem para Jerusalém. E resolveu ir por um caminho mais longo, que era o caminho de Samaria. E neste caminho, ele passava por praias, passava por terrenos com maiores dificuldades, e havia um cansaço muito grande entre eles e seus apóstolos para empreenderem essa viagem.
E quando eles chegaram no momento, ainda longe de Jerusalém, eles chegaram numa pousada para ver se conseguiam, né, uma parada para descansar. Eles pararam numa pousada de um samaritano e eles não foram aceitos, foi negada o pouso, porque eles eram judeus. Então, os samaritanos não recebiam os judeus não recebiam os samaritanos. E isto que havia uma regra muito séria entre eles, que ninguém poderia negar uma hospedagem a um peregrino. Mas aquilo, né, que a gente entende até hoje, os desafetos nos tornam seres cruéis. Então, eles seguem o caminho, cansados, né, cada vez com mais dificuldades, sedentos e famintos. E quando chegam a Jerusalém, eles foram diretamente ao templo, imaginando que ao chegarem lá, lhes seria oferecido, né, água, pão. Mas qual a sua surpresa, que aproximando-se deles um doutor da lei, que eram pessoas, né, bastante sábias, consideradas, que estudavam tudo sobre Deus, eram formados em estudos religiosos, e eles não tiveram a sensibilidade de perceber que Jesus e seus companheiros pudessem estar sedentos e famintos. Então, à medida que eles foram entrando no templo, um dos doutores da lei, para provocá-lo, pergunta diretamente ao mestre: que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus, percebendo, né, a intenção, ele responde: o que está escrito na lei? Como tu lês, pode ler e entender conforme lhe convém. Aí a resposta vem do doutor da lei. Na lei diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde: muito bem, faz isso e terás a vida eterna. Não satisfeito, quando a gente quer, né, inventar uma desculpa para provocar ou para criar uma situação de embate, a gente acha, né, mais alguma coisinha para dar cutucada. Então o doutor da lei pergunta: mas se é para eu amar o meu próximo, quem é o meu próximo? E aí, então, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que eu vou relatar, né, de uma forma sucinta aqui, conforme está no Evangelho, para quem não conhece. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, aliás, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido este homem, né, caído, praticamente semi-morto, passou do outro lado.
um levita, que eram considerados, né, os mais dignos, os mais elevados, os sacerdotes, os levitas. Um levita que veio também pelo mesmo caminho, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Óleo e vinho, vejam como esse samaritano estava em viagem, prudente que era, estava carregando consigo, né, o óleo e vinho, que era considerado naquela época também remédio, né? Passou esse óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, então o samaritano ficou a pé, colocou o ferido sobre seu cavalo e conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Aí pergunta Jesus: qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Então, o que Jesus nos quis passar, ou quis passar àqueles doutores que o estavam provocando, com relação a entender quem era o próximo. O levita passou, o sacerdote passou e simplesmente desconheceram aquele homem no chão, machucado, semi-morto. Depois, um samaritano, aquele que era conhecido como o impuro, o que não era digno de conviver entre os judeus, apiedou-se e, cheio de compaixão, tratou primeiro as feridas, enfaixou, colocou o enfermo sobre o seu cavalo e deixou-o numa hospedaria para que ele descansasse, ainda se comprometendo a, no dia seguinte, passar e vendo para ver se a despesa havia sido maior, né? Então, a pergunta que se faz: qual destes 3, né, do levita, do sacerdote e do samaritano, nos parece ser o próximo do necessitado? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Foi isso que Cristo disse. Ele não mencionou, né, o samaritano em momento nenhum. Jesus poderia ter invertido o caso, porque o que teria sido muito mais interessante para aqueles doutores da lei? Que Cristo tivesse contado uma história onde um judeu estivesse caído ali, né, e um samaritano, que era considerado uma raça impura, né,
uns seres desprovidos de amor, que o samaritano, então, passasse por ali e não acudisse aquele judeu, que aí encheria de orgulho aqueles doutores da lei dentro do templo. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele mostrou que a vítima era um dos deles, um judeu. E o samaritano, aquele que não era considerado digno de estar convivendo com eles, foi o que teve compaixão e que socorreu esse irmão, mesmo sendo inimigo. A gente, ouvindo e conhecendo esta narrativa, né? Cada vez que a gente ouve, alguma coisa mais aparece para que a gente possa refletir. Se nós nos colocássemos como personagem dentro dessa parábola, cada um de nós, quem nós seríamos? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Claro que nós, dentro, né, do nosso entendimento de que nós somos cristãos perfeitos, nós iríamos dizer, com certeza, nós seríamos os samaritanos. Mas olhando no fundo das nossas experiências diárias, da nossa vivência, porque nós temos vivências diariamente com o nosso próximo, né? Diariamente nós passamos por situações onde nós percebemos o outro num momento de cuidados, num momento de aflição, num momento de perigo. E será que nós, muitas vezes, ao cruzarmos por um ser que estaria precisando da nossa ajuda, nós muitas vezes não temos também, ou não teríamos, uma atitude de um sacerdote, a atitude de um levita que olha, né, enxerga, mas não vê, como diz o Evangelho, né? Tem olhos para ver, mas não enxerga, né? E quantas vezes na nossa vida isto acontece? Em quantos momentos da nossa rotina diária irmãos precisam de nós? Nem sempre estão caídos, né? Nem sempre estão ensanguentados, precisando de que se lhe cure as feridas. Mas muitas vezes estão precisando que nós venhamos a ter compaixão e possa lhe curar as feridas da alma. Porque eu sempre digo, a dor da alma é uma dor insuportável. Uma das piores dores que eu acredito que a criatura humana possa vivenciar é a dor da alma. Mas não é como que não é uma dor palpável, né? Não é uma dor que eu possa ir na farmácia e achar um remédio que vá exterminá-la. A dor da alma é uma dor moral, é uma dor do espírito. E esta dor só pode ser curada com o amor do nosso próximo. Esta dor só pode ser curada
no momento que aquele que está ferido, sofrendo, encontra um ser humano, um irmão fraterno, que lhe deu o ouvido, que lhe deu o ombro para chorar as suas dores, que lhe estenda a mão para erguê-lo. Porque a dor da alma é uma dor moral. E é uma coisa que hoje em dia se encontra em todas as ruas das nossas cidades. A dor da alma, muitas vezes, está gritando dentro dos nossos lares, dentro de nossos locais de trabalho. A dor da alma, muitas vezes, está ao nosso lado, na casa espírita onde nós trabalhamos. Quantas vezes nós estamos dias, semanas, meses vivendo com irmãos nossos, trabalhando, participando de grupos de estudo, né? Quem sabe até trabalhando em mesas mediúnicas, né? Passando passe, e nós não temos muitas vezes a sensibilidade ou a caridade de perceber que um ou outro irmão está precisando da nossa ajuda. Que aquele irmão que fisicamente está tão próximo de nós, nós não o percebamos como o nosso próximo. Quantas vezes dentro das nossas casas, nas nossas famílias, pessoas com quem nós acordamos de manhã e encerramos o dia e deitamos as enxergando. E em quantos momentos nós não somos o próximo daquela pessoa que está tão próxima fisicamente de nós. Qual o sentido que o Cristo fala para aqueles doutores da lei sobre quem é o próximo? Ele deixou uma narrativa claríssima. Aquele que era considerado o inimigo deixa tudo de lado, suas desavenças, suas mágoas, seus desejos de vingança, e lembra que naquele momento, aquele que está lá caído, precisando de ajuda, é um irmão, é um próximo. E despojado de todo orgulho, de toda vaidade, de todo egoísmo, o acolhe e o socorre e lhe presta o auxílio necessário. Então, nós precisamos nos avaliar no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, né? Dentro das nossas relações de amizade, da sociedade. Quem nós somos? Qual é o personagem que com mais frequência se manifesta em nós? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Porque vejam bem, o sacerdote, meu Deus, né? A gente considera assim como se não fosse o padre da igreja, o pastor da outra, né? Um trabalhador da casa espírita. Meu Deus, são pessoas que o povo, muitas vezes, a sociedade considera aqueles que não têm os perfeitos, né? Aqueles de quem eles esperam que venha sempre bons exemplos
palavras bondosas, né? E muitas vezes é dali que a gente não espera nada. E outras vezes, um pobre coitado, né? Uma pessoa humilde, é aquele que muitas vezes nos socorre, de alguma maneira ou de outra, nos dando o exemplo do entendimento do verdadeiro amor. Então, o princípio fundamental da conduta humana, da filosofia de vida, que esta parábola nos traz, é a pergunta que o doutor Daley fez: quem é o meu próximo? E Cosmo Lang diz bem claramente: tenha um espírito que vise sempre o interesse do próximo. Então, cada pessoa será o seu próximo. Então, eu não preciso ficar escolhendo entre as pessoas que cruzam pela minha vida. Este é o meu próximo? Será que aquele é o meu próximo? O que nós temos que ter presente? Nós temos que estar sempre pensando e visando, nós individualmente, o interesse do próximo. Eu sempre tenho que estar vigiando para que a minha vida, né, seja pautada dentro dessa máxima. Eu preciso me interessar pelo próximo. Alguém que precisa de nós é o nosso próximo. Não importa o seu grupo étnico, não importa a sua religião. Ah, não, aquele é católico, eu não vou ajudar porque eu sou espírita. Aquele evangélico, eu não vou ajudar porque eu sou católico. E assim, muitas vezes, nós vamos separando as pessoas pela religião. Esses horrores que está acontecendo agora, como a gente vê lá no Afeganistão, né, onde novamente o Talibã, quer dizer, matando, fuzilando pessoas, fuzilando cristãos, homens e mulheres inocentes, em nome de uma religião. Mas como é que nós podemos aceitar? Que religião é esta? Que religião é esta que permite que nós exterminemos irmãos nossos em nome de um Deus que não é o Deus que nós sabemos que existe, que nos criou, que é aquele soberanamente justo e bom. Feliz de nós, cristãos, que entendemos, né, que existe um Cristo Jesus que veio à Terra para nos salvar, para nos apontar a bondade do Deus, nosso Pai Criador, e os caminhos que possam nos levar a chegar ao seu reino. O verdadeiro sentimento de ser o próximo não é uma questão de proximidade física, de local, mas de amor. Então, é o que eu falei antes, não é por eu estar convivendo diariamente, próximo fisicamente, junto com uma pessoa, né, ou porque eu estou no local de trabalho, sempre lado a lado, não é isto que me torna o próximo no verdadeiro sentido da parábola do bom samaritano. A proximidade, o verdadeiro próximo é aquele que envolve da nossa parte o sentimento de amor. Então, a verdadeira pergunta que nós precisamos fazer não é quem é o meu próximo, mas a pergunta verdadeira,
A pergunta que vai nos mostrar o nosso nível de evolução é a seguinte: eu sou um próximo verdadeiramente? E no momento que eu conseguir a resposta para essa pergunta, eu estou entendendo o sentido do verdadeiro amor. Aquele amor que Cristo veio pregar aqui na Terra e que fez com que ele desse a vida por todos nós. Uma gratidão toda especial por mais esta oportunidade. O meu carinho, o meu abraço a todos que estiveram presentes conosco aqui na gravação, no vídeo desta palestra. Se Deus quiser, quiçá brevemente, né, poderemos começar a nos encontrar, né, fisicamente, mas com certeza o nosso carinho, o nosso pensamento, o nosso amor atinge os corações de todos e de cada um individualmente. Pedimos então, no encerramento, que o nosso Mestre Jesus, que nossa Mãe Maria de Nazaré, esteja conosco, colocando no nosso caminho aquelas pessoas a quem nós podemos servir, aquelas pessoas a quem nós podemos ajudar a levantar quando caem, lembrando todos esses ensinamentos do nosso querido Jesus. Nós estamos aqui para praticar o amor e a caridade, estamos aqui para crescer, para evoluir, né? E com certeza que o manto de Maria, o manto do nosso Mestre Jesus, se estende nesse momento sobre todos nós, sobre a nossa pátria e de um modo muito especial, que a luz intensa, a luz de paz, de amor, se estenda e atinja todo aquele povo sofrido lá do Afeganistão, que neste momento sofre em nome de uma crença, sofre em nome de seres que não têm ideia do que Jesus veio plantar aqui na Terra. Que todos possam serem perdoados e que um dia nós possamos viver numa grande fraternidade. Muito obrigada, uma boa noite, que assim seja.